começar então, né? Porque a gente tá com o tempo já rodando. A internet tá oscilando um pouco hoje. Muito bem. Vamos fazer a nossa oração para a gente dar início. Opa! A gente dá início aqui. Senhor Deus, obrigado por mais esse dia, Paizinho. Obrigado por essa semana que se inicia, Papai. Nós te agradecemos pela nossa vida, pela nossa saúde. Pedimos ao Senhor que o Senhor continue nos guardando, guardando aqueles que amamos, Papai, debaixo da tua destra. Senhor, pedimos a Ti que essa semana que se inicia seja de bênçãos na vida de cada um dos alunos, professores do nosso colégio, toda a equipe, e que nós possamos vencer mais essa semana na presença do Senhor. Pedimos a Ti, continue conosco nessa aula, conduzindo para que as crianças venham conhecer mais o Teu amor, o Teu cuidado conosco. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, vamos lá. Deixa eu colocar o versículo aqui, tá? Esse é o nosso versículo da semana do colégio. Não vamos rabiscar, por favor? Deixa eu colocar aqui de novo. Ok, olha só, tá? O nosso versículo tá lá em Salmo 143, versículo 10, que diz assim: Ensina-me a fazer tua vontade, pois tu és meu Deus, tá? Então, nós sabemos que muitas das vezes nós conhecemos a vontade de Deus, nós sabemos o que é correto diante de Deus, o que agrada a Deus, né? Sabemos o que nós devemos fazer, mas às vezes nós não sabemos como fazer. Então, a gente precisa de ajuda, né? Como, por exemplo, uma criança que está aprendendo a escrever. Ela sabe que ali tem uma palavra escrita. Ela sabe, ela tem certeza que aquilo ali é uma palavra escrita. Só que ela não consegue ainda ler. Ela vai precisar do quê? De ajuda da professora, da mamãe, do papai, para ensinar, tá? Então, o Senhor também, ele nos ensina a como fazer a vontade dele. Como nós devemos proceder para fazer a vontade dele, né? Que nós sabemos tudo o que agrada e o que desagrada a Deus, mas às vezes nós não sabemos como agir para que nós possamos fazer a vontade de Deus, tá? E aí eu trouxe hoje aqui alguns nomes de alguns reis da Bíblia que não fizeram a vontade de Deus e outros que fizeram, tá? Aqui em cima tá o versículo em amarelo, tá? Vocês podem continuar copiando e eu vou lendo aqui para baixo para a gente dar andamento na nossa aula. Olha só, pessoal. Então, nós sabemos que não são todas as pessoas que conseguem fazer tudo correto diante de Deus, né? E com os reis de Israel também foi assim. Teve uns que agiram correto, outros não agiram correto, tá? Deixa eu só... Ai, deixa eu ligar esse ventilador. Muito calor. Ok, vamos lá. Bom, então nós tivemos um dos reis de Israel, que foi o rei Roboão. O rei Roboão, ele foi filho do rei Salomão.
e ele reinou depois da morte do pai dele, tá? Em Israel. Só que o que aconteceu? Quando Roboão assumiu o trono, Israel ela estava sendo castigada por muitos tributos, muitas taxas que eram cobradas, né, que Salomão instituiu na época para que o povo pagasse. Muitos impostos, né? Muitas coisas para pagar. E aí, o povo estava querendo dividir o reino, a parte sul da parte do norte, tá? A cidade do sul dividida a parte das cidades do norte. E Roboão foi tentar pacificar o negócio, foi tentar falar para eles para não dividir, né? Para deixar tudo unificado e que ele pudesse reinar tanto na parte norte quanto na parte sul. E o povo falou o seguinte, falou, não, então você tira essas taxas aí, o senhor tira, né, essas taxas que a gente precisa pagar, esses tributos aí que nós temos que pagar para o rei, e aí a gente deixa, então, a Israel uma coisa só, né? A parte norte e a parte sul, a mesma coisa. Mas o que Roboão falou? Olha só. Ele falou bem assim, tá lá em 2 Crônicas, capítulo 10, versículo 14. Meu pai lhes tornou pesado o jugo, ou seja, cobrava muitas coisas. E eu tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes. Eu os castigarei com chicotes pontiagudos. Olha só, ele disse então que ele ia castigar ainda mais o povo. Ele não ia tirar aquelas taxas, aqueles tributos para pagar, e ainda ia acrescentar mais ainda, né? E aí, ele também, aí na época, os israelitas se revoltaram contra ele, declararam guerra a Roboão. Ele mandou o exército, foi aquela grande guerra. Aí o profeta, Deus falou através do profeta Semaías, dizendo assim, ó, não saiam à guerra contra os seus irmãos israelitas, voltem para casa todos vocês, pois fui eu que fiz isso. Deus falou, né? Tá lá em 1 Reis, capítulo 12, 24, tá? Deus mandou que o profeta falasse isso, para que o rei não guerreasse, né, contra o povo. Os israelitas se revoltaram e continuaram ainda. Aí, depois de muito sofrimento do povo, o rei voltou atrás mais uma vez e reconheceu que somente o Senhor era Deus. Mas por quê? Porque ele deixou que entrasse idolatria também no reino. Então havia muitos altares idólatras, pessoas que adoravam outros deuses ali, né? E ele permitiu. Só que no final ele se arrependeu. Só que o fato dele ter arrependido não fez com que ele honrasse o trono que o pai dele deixou para ele, né? Então Deus ele deixou um castigo sobre o reino de Israel. A desobediência do rei foi tanta que o reino de Israel foi dividido e nunca mais foi o mesmo. Então, no reinado de Roboão, ele é marcado pela divisão de Israel, a parte norte da parte sul, tá? Por causa da desobediência dele, aconteceu isso. Por isso é importante, né? Quando nós quando nós optamos por não obedecer a Deus, ou por fazer algo que Deus nos aprova, ou não pensar antes de fazer, a gente tem que lembrar que existem situações que vão vir contra nós, porque nós somos responsáveis pela nossa vida. E os reis de Israel, eles eram responsáveis não só pela vida deles, mas também por toda Israel, né? Então, às vezes, um mal que a gente faz não vai atingir só a gente. A colheita, né? Que a gente diz, quando a gente faz algo ruim, a gente está plantando. E depois a gente vai colher. Então, essa colheita, ela não vem só para nos castigar, mas as pessoas que estão à nossa volta também vão acabar sendo prejudicadas, né? Quando nós desobedecemos, quando nós fazemos algo que desagrada a Deus, outras pessoas perto de nós também podem sofrer, tá? O rei Acabe, olha só o nome dele. Acabe, ele era
ele conhecia os mandamentos de Deus, ele sabia todos os mandamentos de Deus, mas ele não fazia questão de obedecê-los. Ele sabia dos mandamentos, só ele falava, tá, uhum. Mas ele fingia que não sabia, ele não estava nem aí, não obedecia. Fazia pouco caso dos mandamentos do Senhor, tá? Ele era um rei muito poderoso e próspero, que fez várias grandes obras de construção, mas desagradou o Senhor, promovendo a idolatria em sua nação. E ele foi também influenciado pela mulher dele. Ele era casado com Jezabel. Jezabel, ela adorava a outros deuses, né? Ela adorava um deus chamado Baal. E Acabe acabou construindo um altar para adorar Baal lá em Jerusalém, lá em Israel, tá? Ele construiu esse templo para adorar Baal, faziam sacrifícios para Baal e tudo mais. E aí ele se esqueceu, Acabe se esqueceu do Senhor. Ele não queria seguir o Senhor. Teve um tempo que ele pôde se redimir, que ele pôde seguir o Senhor, que ele poderia ter se arrependido, mas depois ele voltou atrás e continuou sendo idólatra, tá bom? Então, o que marcou o reinado de Acabe foi que ele construiu altares a deuses estranhos lá em Israel, ok? Rei Acaz, de Judá, né, porque foi dividida. Acabe foi rei de Judá, de Israel. Acaz, ele reinou sobre Judá numa certa época lá. E Acaz, ele reinou depois da morte de Jotão. Jotão, ele foi um homem fiel a Deus durante toda a sua vida. Ele foi pai de Acaz. E Acaz, ele tinha só 20 anos quando ele assumiu o reinado de Judá e governou por 16 anos. Mas ele trouxe de volta a idolatria. Se Jotão trabalhou todo o reinado dele, né, o pai de Acaz, trabalhou para tirar a idolatria, aí quando Acaz assumiu, ele trouxe a idolatria de novo, outros deuses, adoração a deuses estranhos e tudo mais. Assim como outros reis, Acaz virou as costas para Deus e escolheu adorar falsos ídolos. E aí, na Bíblia diz assim sobre Acaz. Lá em 2 Reis, capítulo 16, versículo 2, diz que Acaz, ao contrário de Davi, não fez o que o Senhor Deus aprova. Tá? Então, ele promoveu a idolatria, justamente o que Deus condenava. Aí tem também o rei Manassés, que reinou sobre Judá. Ele construiu altares idólatras. Olha só o que Manassés fez. Ele foi um homem que reinou no tempo mais tempo em Judá, 55 anos. Deu tempo de fazer bastante besteirinha, né? Ele era filho de Ezequias. Ezequias, ele foi um rei muitíssimo correto diante de Deus. Ele arrumou a casa, né? Arrumou a casa do Senhor. Ele organizou tudo aquilo que estava bagunçado, colocou tudo no lugar, e deixou tudo bonitinho. Ele teve um reinado excelente. Só que aí o filho dele, Manassés, quando foi reinar, abandonou a Deus e cometeu muitos pecados, como, por exemplo, construir altares idólatras, até mesmo dentro do templo de Deus. Dentro do templo construído para adorar a Deus, ele construiu um altar para adorar outros deuses estranhos. E ele também se envolveu com feitiçaria, chegando a queimar seu próprio filho em sacrifício. Olha só que grave, né? Existia isso. É loucura mesmo, Amanda. Existia muitos deuses naquela época que exigiam sacrifícios de crianças e de filhos, né? As pessoas que adoravam aqueles deuses, elas entregavam seu filho em sacrifício, queimavam, porque eles queriam adorar muito aquele Deus estranho, né? E graças a Deus que o nosso Deus não é assim, né? Nosso Deus é um Deus verdadeiro. E se isso não bastasse, ele matou muitas pessoas inocentes e levou o povo de Judá a fazer coisas terríveis contra o Senhor.
Então, olha só, ele levou as pessoas a fazerem coisas terríveis. Ele não só fez coisas terríveis, como ensinou as pessoas a fazerem também. Olha só a importância que é a gente andar reto com Deus, né? Porque às vezes não é só a gente, as pessoas vão ver o que a gente está fazendo e vão querer fazer também. Nós temos que saber isso, né? Como crianças, vocês mesmas não olham os seus pais, o que eles fazem, às vezes você quer fazer algo igualzinho seu pai, igualzinho sua mãe, não é verdade? E quando é um rei, uma pessoa de poder, a gente também olha aquela pessoa como um exemplo. E Manassés, ele não foi um bom exemplo para o povo, porque ele fez tudo errado e ainda fez o povo também fazer coisas erradas, né, junto com ele. Vamos lá. Bom, mas nem todos foram tão ruins assim, né? Nós tivemos reis muito bons também. Aí aqui eu trouxe alguns deles pra gente ver. Olha só. A gente teve o rei Davi. O rei Davi, ele, a gente sabe, né, que ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus, um homem que não tinha maldade no coração. Ele sempre buscava fazer o que era correto, né, fazer o que era justo, tá? E ele sempre lutou a favor das coisas de Deus. Davi, ele cometeu erros durante o seu reinado. Ele também pecou. Mas depois ele se arrependeu e voltou a ter o coração dele contrito, arrependido e diante de Deus, foi reto diante de Deus, né? O rei Salomão, né? O rei Salomão, ele era filho de Davi, né? Deixa eu pegar aqui para você. Salomão, ele foi escolhido por Deus para ser rei depois de Davi, tá? E aí, Salomão, ele pediu para Deus, ele pediu sabedoria. Ele poderia pedir o que ele quisesse, né? Mas ele pediu sabedoria para poder governar governar Israel da forma correta. Salomão, ele edificou o templo do Senhor, né? O templo de Salomão. Mas ele começou a se envolver com outras culturas fora de Israel. Se casou com uma mulher egípcia, amou muitas mulheres estrangeiras, né? E tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, ao todo 1.000 mulheres. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Ele deixou que elas colocassem coisas ruins no coração dele, né? Ouvia elas e achava que aquilo era certo, acabou se corrompendo. E aí lá em 1 Reis, capítulo 11, versículo 11, diz assim disse o Senhor a Salomão, pois que houve isto em ti, que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Salomão reinou por 40 anos sobre Israel, reino unificado, antes de dividir o reino, tá? Então, depois de Salomão, um outro rei que também foi muito correto diante de Deus foi o rei Asa. O rei Asa, ele foi marcado, o reinado dele, porque ele assumiu o reino com muita idolatria, só que ele lutou contra a idolatria e aboliu a idolatria. Ele tirou os sodomitas da terra, removeu todos os ídolos que seus pais fizeram, destruiu o ídolo Azera, que a sua mãe adorava, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Asa reinou 41 anos sobre Judá. Olha só que legal, né? Então, sempre tiveram reis muito bons e também tiveram reis muito ruins. E tiveram reis que acabaram cometendo pecado, mas depois se arrependeram. Teve os que fizeram coisas muito boas, cometeram pecado e não se arrependeram. E assim por diante. Depois do rei Asa, nós tivemos o rei Josafá de Judá. E o rei Josafá,
ele sempre teve cuidado em instruir o povo de Deus. Ele buscou ao Deus de seu pai, diz lá em 2 Crônicas, andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. Ele não olhou para o que o povo fazia, ele olhou para Deus, tá? Ele tirou os altares, andou no caminho que seu pai andou e não se desviou, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Ele reinou 25 anos sobre Judá. Deixa eu ver aqui. Depois de Josafá, nós temos o rei Joás. O rei Joás. Deixa eu pegar aqui. Rei Joás. Ele foi rei ainda criança. Ele tinha 7 anos de idade quando ele começou a reinar. E aí ele mandou reparar o templo, mandou arrumar o que tinha de avarias no templo, né? O que estava errado no templo, mandou arrumar tudo e fez o que era reto diante dos olhos do Senhor, também diz na Bíblia. Ainda assim, ele teve envolvimento com idolatria e sofreu o juízo do Senhor, tá? Ele sofreu porque ele acabou se envolvendo com a idolatria, apesar de ter sido correto, né? Ele lutou para que o templo fosse restaurado. Por isso, Deus olhou para ele e se agradou dele. Ok? O rei Acaz... Opa, não, peraí. Rei Acaz não. Rei Acaz é o mal, né? O rei Ezequias. O rei Ezequias... Cadê aqui? Ah, tá. O rei Ezequias está lá no final. Que eu coloquei na ordem. Só um pouquinho, pessoal. Deixa eu pegar aqui. O rei Ezequias, que eu falei, né, já, ele fez tudo que era correto diante de Deus. Ele buscou, ele tirou os altares, quebrou as estátuas, fez em pedaços a serpente de metal que Moisés tinha feito, né? Lembram que Moisés, não sei se vocês já viram essa história, que Moisés, lá antigamente, quando estava conduzindo o povo pelo deserto, Moisés mandou fazer uma estátua de bronze, uma estátua de serpente. Por quê? Porque havia muitas serpentes. E aí, quando a serpente picava as pessoas morriam. E aí, quando ele construiu aquela serpente, foi para que as pessoas olhassem e confiassem em Deus e não morressem. E funcionou. Só que depois virou objeto de idolatria, depois que passou esse tempo. Aí diz lá na Bíblia que depois do rei Ezequias, não houve quem fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Então, Ezequias foi o mais correto, aquele que buscou ser mais correto, que trouxe de volta tudo aquilo que tinha sido perdido, né? Ezequias reinou por 29 anos em Judá. Vamos ver aqui agora. Aí, depois, Amazias. Cadê? Aqui. Amazias, ele fez o que era reto também diante do Senhor, tá? Fala lá em 2 Crônicas. Porém, não com interesse de coração. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Amazias. Olha só. Amazias, ele buscou a adoração verdadeira. Foi isso que marcou o reinado dele. Que ele buscou a adoração verdadeira. Só que depois ele se corrompeu. Então, Deus acendeu a ira contra ele, porque ele trouxe a adoração verdadeira, mas depois ele se esqueceu dela. E deixou que outras coisas entrassem também no reino. Aí, depois de Amazias, veio o rei Uzias. O rei Uzias, ele tentou acender incenso no altar, sendo que somente o sacerdote podia fazer isso, né? O rei não podia entrar lá e acender incenso. E Uzias, ele tinha 16 anos quando começou a reinar sobre Judá. Ele não tirou os altares, porque o povo ainda santificava e queimava incenso lá. Por esse motivo, o Senhor feriu o rei e ficou leproso até o dia da sua morte.
ele fez o que era reto diante do Senhor, mas ele não tirou os altares e ele permitiu que houvesse adoração a outros deuses, tá? Então, quer dizer, ele não fez tudo que era reto, mas ele foi aprovado diante de Deus. Aí depois nós temos o rei Jotão. Jotão, ele fez conforme tudo quanto fizeram o seu pai Uzias. E assim ele se fortificou, porque dirigiu os seus caminhos na presença do Senhor. Porém, tão somente os altares não foram tirados, porque o povo ainda sacrificava e queimava incenso lá. Jotão reinou por 16 anos em Israel, tá? Deixa eu ver aqui só um pouquinho. Aí, Josias, vamos pegar Josias. Aqui está Josias. Josias, ele começou a reinar com 8 anos de idade. Olha só, então nós tivemos Joás, né, que começou a reinar com 7 anos, e Josias com 8 anos de idade. Ele reparou o templo do Senhor, ajuntou todo o povo e renovou o pacto do Senhor. E andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele nem para a direita, nem para a esquerda. Josias reinou 31 anos sobre Judá. Tá? E aí o rei Ezequias, que nós já falamos dele. E também, além dos reis, nós tivemos alguns homens que andaram no caminho reto diante de Deus. Fizeram tudo o que o Senhor se agradava. Tá? Um deles foi Enoque, que foi levado, que ele não morreu, só que não foi encontrado. Então, houve essa revelação de que ele foi arrebatado. Foi levado, o Senhor levou ele para o céu, tá? De tão correto que ele andou com Deus. E o profeta Elias também, tá? O profeta Elias, ele foi levado numa carruagem de fogo para o céu. Veio a carruagem, ele subiu, a capa dele ficou e ele foi, tá? Foram homens que andaram correto diante do Senhor. E qual é a semelhança entre esses homens que andaram reto diante do Senhor? Olha só. Os reis, eles ouviam os profetas, buscavam ao Senhor, faziam o que o Senhor ordenava, e não transgrediam a lei. Ok? Como que nós vamos trazer isso para a nossa realidade, para o hoje que nós vivemos? Quem são os profetas que nós podemos ouvir aqui no nosso tempo? Quem são os profetas? Ó, os reis corretos, eles ouviram os profetas. Quem são os nossos profetas? Vocês sabem me dizer? Pode falar que eu abro o áudio de vocês aí. Vamos lá, pessoal. Nenhum palpite? Quem que é o profeta que a gente precisa ouvir nos dias de hoje? Pode falar, Ana Carolina. Deus. Deus é nosso Deus, mas nós temos os profetas, que são as... Não deu a hora ainda não, então vamos lá. Os profetas do nosso tempo são as pessoas que nos orientam na palavra. Quem que nos orienta na palavra de Deus? Pode falar, Maria. Os pastores. Pastores, né? No caso de quem é evangélico, são os pastores, os líderes da igreja, no caso da igreja católica, os padres, tá? Essas são as pessoas que nos orientam na palavra, que nos orientam no bom caminho de Deus, né? E que às vezes nos dizem coisas difíceis de cumprir, mas que são necessárias. Por quê? Porque eles nos orientam na palavra e pela palavra, tá bom?
buscavam ao Senhor. Como que a gente pode fazer para buscar ao Senhor no nosso tempo agora? Como que a gente faz? Como que eu vou ser uma pessoa que busca ao Senhor? Eu posso fazer o quê? Eu posso orar, não é verdade? Eu posso ir à igreja para buscar ao Senhor, estar em comunhão com as pessoas da igreja. Por quê? Porque o corpo ele é edificado junto. As pessoas, nós precisamos congregar não para mostrar que nós temos uma igreja, não, mas nós possamos viver em comunhão. Deus ele nos criou para ter um relacionamento, né? Para viver em sociedade, não para viver sozinhos. Por esse motivo, porque um edifica o outro. Faziam o que o Senhor ordenava, né? Aqueles homens. E o que é que o Senhor ordena? O principal mandamento do Senhor é o amor, né? Amor a Deus em primeiro lugar e amor aos nossos irmãos, ok? Não transgrediam a lei. O que é não transgredir a lei? Não pecar. Não pecar contra o Senhor, né? Buscar fazer o que é correto, ok? E é assim que o Senhor nos ensina a fazer a vontade dele, seguindo todas essas coisas, ok? Pessoal, nós começamos um pouquinho depois, por quê? Porque a minha internet estava oscilando e eu não estava conseguindo abrir a aula, tá? Mas é por esse motivo que passou do horário, normalmente nós terminamos. Mas nós ainda estamos no tempo, ok? Quero saber se vocês têm algum comentário, querem fazer alguma pergunta. Não? Ana Carolina? Pode falar, Ana Carolina. Você é muito linda, Fran. Ai, meu Deus. Vai começar vocês com os elogios e deixar a professora encabulada, né? Obrigada, meu amor. Vocês que são lindos, que deixam minha vida mais bonita. E de todos nós, né? Uma das coisas que a gente aprende que a gente precisa fazer é sempre ser como crianças e que nós possamos, né, nós adultos, ser como as crianças. Pode falar, Giovana. Aquela hora você falou qual rei que a gente tinha seguido, eu ia falar Davi, mas você não me chamou. Oh, meu amor, me perdoe. É verdade, nós podemos mesmo fazer como Davi. Davi, ele buscou ser correto diante de Deus, né? Por mais que ele... Só cortar outra parte. É uma parte que ele errou, né? Todo mundo erra, né? O importante não é lembrar dos nossos erros, né? Quando nós lembramos de Davi, a primeira coisa que nós lembramos é que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Ele errou, mas ele se arrependeu. Tá bom? Então tá correto, muito bem. Alguém mais? Ok, pessoal. Vamos ficando por aqui então. A gente termina faltando alguns minutinhos, mas como a gente começou um pouquinho já em cima da hora, para não passar do horário de vocês, né? Fiquem com Deus. Oi, Davi. Pode falar, Davi? Tchau. Tchau. Só isso. Então tá, meus amores. Beijo, fiquem com Deus, tá? Boa semana para vocês.